Sejam bem-vindos a este programa Oração pela Igreja. Eu sou Joaquim Dias e estou aqui na Ângelos TV a rezar. E ontem falava sobre as virtudes e durante esta semana queria partilhar convosco e para que rezássemos pelas virtudes. Muitas vezes dá-me a parecer que hoje há tanta falta de virtude. Falávamos da humildade, do serviço. Hoje, uma virtude que parece que já existe pouco ou que já se cultiva pouco, que é a virtude do silêncio. Este silêncio que é preciso cada ser humano, cada homem, cada mulher, precisa ter para escutar Deus. Para escutar Deus. E muitas vezes, neste turbilhão de sons, neste ritmo que levamos, nesta poluição sonora, atrevo-me a dizer, nesta poluição sonora, muitas vezes não sabemos fazer silêncio. E é no silêncio que Deus nos fala, é no silêncio que nós encontramos-nos e encontramos o sentido para a vida, que nos encontramos connosco próprios, com nós mesmos. É no silêncio que, de facto, a vida ganha outra dimensão. E é preciso, cada homem, cada mulher tem necessidade desse silêncio. Só que fomos vivendo ou fomos educados ou exercitamos de tal maneira hoje, neste ritmo de vida que levamos, que o silêncio já se torna quase um pesadelo, torna-se incómodo na nossa vida. Já precisamos ter algo para ouvir. E nós vemos, e ainda há bem pouco tempo falava com alguém ligado à psicologia e que a pessoa dizia que hoje, até para adormecer, as pessoas metem os fones nos ouvidos e colocam música para adormecer e dormem com os fones nos ouvidos. Vejam que, mesmo até para adormecer, nós já não conseguimos fazer silêncio. Outros ligam a televisão e para adormecer a ver um programa. Isto é, o silêncio já não nos deixa descansar, já não nos deixa adormecer. Esta virtude que tanto é necessária. Mas não é só disso. Não é só o prejudicial à nossa saúde, mas também o prejudicial à nossa vida espiritual. Porque já não sabemos fazer silêncio. Estamos, às vezes, em lugares sagrados, como basílicas, como igrejas, como capelas de adoração, e não sabemos fazer silêncio. E às vezes até aqui no santuário nós ouvimos pessoas que falam alto dentro do santuário, onde tem placas e placas a dizer silêncio, estamos em local de oração, lugar de oração. Mas já não conseguimos fazer silêncio e a nossa vida espiritual muitas vezes já está mal ou vai mal. Mas queria, e como vos digo, li este livro já há algum tempo e que trouxe novamente, que nos ajuda a falar destas virtudes e a interpretar estas virtudes. E diz: o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Ouvindo isto, Maria ficou preocupada e perguntava-se a si mesma o que a saudação queria dizer. Isto é, ficou em silêncio. Aqui o preocupada e perguntava-se a si mesma o que a saudação queria dizer. Não começou logo a barafustar com o anjo, ou a questionar com um monte de perguntas o anjo e porquê, e porque tinha sido ela, e porque era assim, e porque daquela maneira. Não. Fez silêncio, não é? Para escutar Deus no seu coração. E se nós queremos entender muitas vezes aquilo que vai acontecendo na nossa vida cotidiana, precisamos escutar Deus para dar nomes às coisas que vão acontecendo e dar sentido a elas. Sem isso,
Eu queria vos ler aqui, e achei isto interessante, numa página aqui, sobre o que significa para os russos este. Eles usam uma palavra interessante que é pustinia. Pustinia é um termo russo que significa deserto. E para um russo, o termo indica muito mais do que um simples lugar geográfico. Designa um lugar tranquilo e solitário, aonde desejamos ir para encontrarmos Deus, que habita dentro de nós. Entrar em Pustínia significa escutar Deus. Significa entrar na kenosis, no aniquilamento de si. É que Deus tem alguma coisa a dizer àqueles que chama a Aupustínia. E aquilo que Deus diz, portanto, Deus nos chama ao silêncio. Pustínia, como diz, e penso que estou a dizer corretamente, não sei falar russo, mas penso que estou a dizer perfeitamente, este termo russo que significa deserto, mas não é um deserto geográfico, não é? Eu não preciso me deslocar agora para um deserto aí do norte da África ou do Oriente. Não, mas significa um lugar tranquilo e solitário, onde desejamos ir para encontrarmos Deus. Qual é o lugar? Que pode ser na sua casa. Ou pode ser um retiro, aqui em Fátima, ou um outro retiro, noutro lugar qualquer, para encontrar Deus, para escutar Deus, não é? Significa entrar em kenosis, no aniquilamento de si, isto é, abandonar-se totalmente, isto é, eu já não tenho ideia nenhuma, não tenho vontade nenhuma, não tenho querer nenhum, apenas quero escutar Deus para continuar a dar sentido à minha vida. Este escutar Deus é porque Deus tem alguma coisa a dizer àqueles que chama a este silêncio, a este lugar tranquilo, a este lugar solitário. Assim também fizeram os profetas. Esta diligente escuta durante a sua pustínia, isto é, o seu lugar de silêncio, não é? Que não se trata só de palavras, mas escutar o próprio Deus, que converte o nosso coração, que transmite e transforma o nosso coração, que nos dá sentido e harmonização para a nossa vida. Ou seja, a sua palavra entra no nosso coração. Que bonito, não é? Se nós, de facto, vivemos bem as virtudes, nós, de facto, vamos valorizar muito mais este encontro com Deus, esta escuta de Deus. O que eu preciso, e é uma coisa aparentemente simples, ou que a gente possa dedicar-se um bocadinho, ou ter vontade, é fazer silêncio, para que Deus fale. Assim aconteceu com os profetas, para dar... Muitas vezes os profetas não sabiam o que tinham que fazer, mas escutavam, retiravam-se, não é? Para estar em silêncio com Deus. E ao escutar Deus, depois vinham, anunciavam o reino de Deus, anunciavam o caminho, o sentido para aquele povo. Não é? O profeta era sempre aquele que trazia a boa nova de Deus, não é? Que anunciava a vontade de Deus para aquele povo, ou para aquela comunidade, ou para aquela região. E muitas vezes não eram escutados. Porque não eram escutados? Porque esse povo não fazia silêncio e não escutava Deus. E hoje, se nós queremos, de facto, que a nossa vida tenha algum sentido, que saibamos como conduzir a nossa vida, precisamos escutar Deus. Precisamos de ir para a pustínia, isto é, ir para um lugar tranquilo, solitário, para saber nos encontrarmos com Deus, para o nosso coração ficar cheio de Deus.
cheio de Deus e transformar-se por Deus, deixar-se transformar por Deus. Sem essa virtudes, meus irmãos, dificilmente nós conseguimos conduzir a nossa vida sem este silêncio. Neste mundo de tantos barulhos, de tantas situações que entram pelos nossos ouvidos, entram pelos nossos corações, que nós muitas vezes não damos conta da necessidade do silêncio que necessitamos. Por isso convido-vos a rezar comigo este Salmo 146, para que o nosso coração acolha a grande misericórdia do Senhor em nossas vidas. E diz o seguinte: louva, ó minha alma, o Senhor. Hei de louvar o Senhor enquanto viver. Enquanto existir, hei de cantar hinos ao meu Deus. Não ponhais a vossa confiança nos poderosos. Aqui atremo a dizer, nos barulhos. Nem nos homens, pois eles não sabem, pois eles não podem salvar. Mal deixam de respirar, regressam ao pó da terra. Nesse mesmo dia acabam os seus projetos. Feliz de quem tem por auxílio o Deus de Jacó. De quem põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Ele criou os céus, e a terra e o mar, e tudo o que neles existem. Ele é eternamente fiel à sua palavra. Salva os oprimidos, dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os prisioneiros. O Senhor dá vista aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama o homem justo. O Senhor protege os que vivem em terra estranha e ampara o órfão e a viúva. Mas entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reinará eternamente. O teu Deus, ó Sião, reinará por todas as gerações. Aleluia. Este Salmo 146, que é magnífico e que dava para fazer um outro programa, rezar pela oração pela Igreja, só para irmos tocando em cada versículo deste Salmo. Que o Senhor nos conduz neste Salmo. De facto, só quem tem e quem escuta Deus no silêncio, num lugar tranquilo, sereno, que se deixa encontrar por Deus, é que põe em prática este Salmo que nos aponta o caminho, não é? Não ponhais a vossa confiança nos homens, nem nas coisas mundanas. Escutai o Senhor, acolhei a sua misericórdia, porque o Senhor ampara os órfãos, as viúvas, os amparados, os abatidos, os pobres. Ele entrava, de facto, o barulho, os pecadores, não é? Aqueles que nos desviam do verdadeiro sentido de Deus. Por isso, queridos irmãos, que neste dia possamos fazer um bocadinho de silêncio. Quando for para o seu quarto, 5 minutos, na sua cama, ou de joelhos, ou sentado, ou até mesmo deitado, feche os olhos em silêncio e deixe Deus falar ao seu coração. Este é o convite para este dia, para cada um de vós. Até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vós.